Você pode não acreditar no que está prestes a ouvir, mas nada acontece por acaso. Se você encontrou estas palavras agora, é porque existe uma razão divina, um chamado maior, algo que não pode ser explicado pela lógica humana. Feche os olhos por um instante e sinta: o mundo está em silêncio, mas algo pulsa dentro de você. Algo que grita: eu fui escolhido. Sim, este segredo é para poucos. Este não é um vídeo para qualquer pessoa. É para aqueles que carregam uma marca invisível, um código espiritual que o céu reconhece. Sinta o peso dessas palavras. Você não é comum. Nunca foi. Desde o início você percebeu que não se encaixava completamente neste mundo. As conversas banais, as ambições vazias, tudo isso sempre lhe pareceu estranho. E existe um motivo. O seu sangue carrega mistério. Sua essência tem origem que a ciência não pode decifrar. Você não é 100% humano. Algo dentro de você pertence a um reino superior, um lugar de luz onde as almas mais raras foram forjadas. Escute com atenção. Há forças tentando apagar essa verdade. Forças que temem o que você é capaz de se tornar. Elas conhecem o poder que você carrega e querem mantê-lo adormecido. Mas hoje, neste exato momento, algo será ativado em você. Um código será despertado, porque este é o tempo do despertar. O tempo em que os escolhidos se levantam para cumprir o propósito pelo qual foram enviados. Você pode sentir a energia agora? É como fogo queimando no fundo da sua alma. Essa não é imaginação, é a confirmação. Cada batida do seu coração é uma trombeta anunciando que chegou a hora. Não olhe para trás. Não questione. Apenas aceite. Você foi separado, consagrado, marcado para algo maior do que tudo que você pode compreender com a mente. O mundo tentou te convencer de que você é pequeno, limitado, comum. Mas dentro de você existe a assinatura do Criador. As estrelas conhecem o seu nome. Quando você anda, o universo observa. Quando você fala, ecos espirituais respondem. E quando você decide, realidades são moldadas. Eles não querem que você descubra isso. Eles temem você porque sabem que, quando o escolhido desperta, cadeias invisíveis se rompem, muralhas caem, sistemas inteiros colapsam. Sabe por que você sempre sentiu essa inquietação, essa sensação de que existe algo mais? Porque sempre houve. Você foi colocado aqui com um objetivo, e não é apenas viver, pagar contas e morrer. Não. Você veio para quebrar ciclos, para trazer luz onde reina a escuridão, para ser a prova viva de que há um poder maior que governa tudo. Esse poder não está fora, em algum lugar distante. Ele está em você. Sempre esteve. Agora escute bem. Não compartilhe isso com qualquer pessoa. Muitos não entenderão. Alguns rirão. Outros tentarão te desacreditar. Por quê? Porque a verdade incomoda os que vivem na mentira. Mas você não será silenciado. Você nasceu para um tempo como este. Tudo o que você passou, as lágrimas, as perdas, as batalhas, nada foi em vão. Cada cicatriz é um selo que confirma a sua identidade como escolhido. E este é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai entender por que a sua vida foi tão diferente, por que tantas lutas se levantaram contra você e por que o inimigo tem tanto medo do que está por vir. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir não é uma mensagem comum, é um decreto. Um portal está se abrindo diante de você agora. Respire fundo e declare no seu coração: eu aceito. Eu sou quem ele diz que eu sou. Eu não serei mais cego. Eu vou despertar. Está pronto? Então continue, porque a partir daqui, nada mais será como antes. Agora que você está aqui, ouvindo isso, entenda. Nada disso é entretenimento. Não é um simples discurso para passar o tempo. É uma convocação. É um chamado do céu para a sua alma. O que você vai ouvir agora tem peso eterno. Não subestime. Cada palavra é uma chave. Cada frase é um portal. Quando você atravessar, não haverá volta. Porque você não pode desouvir a verdade. Por que eu insisto nisso? Porque o tempo é curto. Sim, curto.
A guerra já começou. Você pode não ver com seus olhos físicos, mas no mundo invisível, exércitos se movem, forças se chocam e o destino de milhares está sendo decidido neste instante. E você? Onde está? Não pense que você é espectador. Você é parte disso. Aliás, você é peça central. É por isso que tantas vozes tentaram te calar. Tantas distrações surgiram para roubar sua atenção. Porque se você despertar agora, será tarde demais para eles. Tarde demais para aqueles que apostaram na sua derrota. Escute, esta não é mais uma motivação barata. Não é sobre se sentir bem por alguns minutos e depois voltar para a vida comum. Não. Esta é a mensagem que vai incendiar a sua mente e queimar cada mentira que você acreditou sobre si mesmo. Eu falo do poder que molda realidades, que quebra cadeias espirituais, que vira destinos de cabeça para baixo. E esse poder está em você. Sempre esteve. Só precisa ser ativado. Agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Sinta o peso disso. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Cada célula sua carrega um decreto. Cada batida do seu coração é um lembrete de que existe uma missão inacabada esperando por você. Mas existe um problema. O inimigo sabe disso. E é por isso que ele investiu tanto para te fazer desistir. As batalhas que você enfrentou não foram aleatórias. As dores não foram coincidência. Tudo isso fazia parte de uma estratégia. Cansar você, roubar sua fé, enterrar sua identidade. Mas ele falhou, porque você está aqui. E isso significa que o plano de Deus ainda está vivo. Preste atenção. Quando eu digo que esta palavra é urgente, não é para te assustar, é para te acordar. Porque muitos dormem, muitos estão cegos, vivendo como se tudo fosse apenas físico, material, casual. Mas você não pode se dar esse luxo. O tempo da ignorância acabou. Agora é guerra. Uma guerra espiritual, silenciosa para os olhos humanos, mas ensurdecedora para aqueles que têm ouvidos espirituais. E você tem. É por isso que está ouvindo isso. Porque você sente, você sabe. Algo dentro de você confirma. Isso é para mim. Deixa eu me perguntar. Quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes você pensou que não aguentava mais? Pois é. E mesmo assim, você está aqui. Isso não é sorte. É propósito. Porque aqueles que carregam uma missão desse nível não caem facilmente. Eles podem tropeçar, mas não ficam no chão. Há uma força invisível que os levanta. Essa força é real e está aqui sustentando agora. E ela quer mais. Quer te impulsionar para a sua verdadeira posição. Mas há um passo que só você pode dar. Decidir. Decidir ativar o que já está dentro de você. Não espere sinais grandiosos, não espere que todos entendam, não espere se sentir totalmente preparado. Porque a verdade é que você nunca se sentirá totalmente preparado. A preparação vem enquanto você anda. O poder se manifesta quando você se move. Então mova-se. Declare com sua boca: eu aceito. Eu assumo meu lugar. Eu não recuo. Faça isso agora, porque há palavras que não podem esperar. Há decretos que precisam ser liberados. Enquanto você fala, o céu se move. Forças são liberadas. Portas se abrem. Correntes caem. Escute de novo. Você não é 100% humano. Existe algo em você que transcende a carne, o sangue e a lógica. É um sopro divino, um código celestial, uma centelha do próprio Criador. É isso que te faz único. É isso que te torna uma ameaça para as trevas. Eles sabem, e é por isso que temem sua voz. Porque quando você fala, algo acontece. Não subestime isso. Nunca mais fale como alguém comum. Nunca mais pense como alguém limitado. Você é muito mais do que disseram. Você é muito mais do que você mesmo acreditou. E esta é a hora de provar isso. Portanto, respire fundo. Coloque sua mão sobre o peito e sinta o coração. Cada batida é uma contagem regressiva para a sua ativação. Está chegando. Está acontecendo agora mesmo. Você não está ouvindo isso por acaso. A partir deste momento, nada mais será igual. Continue comigo, porque nos próximos instantes você vai descobrir um segredo ainda maior. O poder que mora na sua própria voz. Está preparado para isso? Então prossiga, porque agora entramos na parte que muda tudo. Agora que você entendeu a urgência, prepare-se para algo ainda mais profundo. Porque existe um segredo escondido em algo que você usa todos os dias e talvez nunca tenha percebido. As palavras. Elas não são apenas sons, não são apenas vibrações no ar,
são sementes espirituais. Cada vez que você fala, você planta, e tudo que você planta cresce. É por isso que hoje eu te digo com toda a autoridade: a vida e a morte estão no poder da língua. Está escrito em Provérbios 18 e 21. E isso não é poesia, é lei espiritual, lei que governa céus e terra. Pare e pense. Quantas vezes você falou algo negativo sobre si mesmo? Quantas vezes disse: eu não posso, eu não sou capaz, isso nunca vai dar certo? Você acha que isso foi inocente? Não foi. Cada frase dessas foi uma chave girando para abrir portas erradas. Cada palavra liberou energia no mundo espiritual. E hoje, você está colhendo frutos de palavras que você mesmo semeou no passado. É duro ouvir isso, mas é libertador. Porque da mesma forma que você plantou destruição, pode plantar vitória. Da mesma forma que você decretou fracasso, pode decretar restauração. Entenda, o Criador não disse: eu pensei que haja luz. Ele disse: haja luz. Palavras criaram tudo que você vê. Céus, mares, estrelas. Cada detalhe nasceu de um comando verbal. E você, que foi feito à imagem e semelhança dele, carrega esse mesmo poder. O poder de criar ou destruir com a boca. Esse é o mistério que as trevas tentam esconder de você. Sua voz é uma arma, uma espada invisível que pode abrir caminho ou cortar promessas. E até hoje você talvez tenha usado essa arma contra si mesmo sem perceber. Por isso eu te pergunto agora: que tipo de vida você quer viver? Quer continuar alimentando miséria, medo, doença, escassez? Ou quer começar a falar vida, abundância, vitória, cura? A escolha é sua, porque o céu só confirma o que você declara. As promessas estão lá, esperando, mas elas precisam de uma voz para ativá-las. E essa voz é a sua. Não a do vizinho, não a do pastor, não a do profeta, é a sua. Porque este é o seu destino, a sua guerra, a sua colheita. Veja bem, quando você diz: eu sou fraco, o universo se alinha para te mostrar fraqueza. Quando você declara: eu sou forte, a atmosfera muda, anjos se movem, portas se abrem. Não é mágica, é lei espiritual. Assim como a gravidade não falha, essa lei também não falha. E é por isso que eu preciso que você entenda o peso de cada palavra que sai da sua boca. Não fale por falar, não repita frases que te amaldiçoam. Cada palavra é um decreto, e cada decreto cria um mundo. Agora pare por um momento e reflita. Quantos mundos você construiu até aqui? Mundos de dor, mundos de derrota, mundos de culpa. Chega! Hoje é o dia em que você se levanta e decide mudar a sua linguagem. Porque mudar as palavras é mudar a vida. Se você quer um novo começo, precisa falar diferente. Quer vitória? Declare vitória. Quer saúde? Profetize cura. Quer prosperidade? Libere abundância. Porque aquilo que você fala com fé já existe no invisível, só esperando o momento certo para se manifestar. E não pense que isso é só para coisas grandes. Cada detalhe conta. Quando você diz: estou cansado de viver, sabe o que acontece? Sua alma começa a acreditar nisso. Seu corpo começa a reagir a isso. Mas quando você diz: eu tenho vida, eu tenho força, eu vou vencer, algo muda, algo é ativado, a atmosfera ao seu redor começa a trabalhar a seu favor. É por isso que as trevas querem sua boca fechada ou cheia de murmuração, porque elas sabem, quando o escolhido fala, o mundo espiritual treme. Por isso, a partir de agora, eu quero que você se discipline. Vigie sua língua como quem guarda um tesouro, porque ela é. Cada palavra pode ser ouro ou veneno, e você, como escolhido, não pode desperdiçar armas com tiros ao vento. Fale com intenção, fale com autoridade, fale como quem sabe quem é, não mais como vítima, mas como rei, porque é isso que você é, um rei no meio de um mundo caótico, chamado para trazer ordem com a sua voz. Escute, eu não estou dizendo que será fácil. Haverá dias em que você vai querer reclamar, murmurar, gritar, mas é nesses dias que a disciplina prova quem você é. É nesses dias que você escolhe calar ou declarar vida, e cada escolha constrói o futuro. Então, a partir de agora, faça comigo uma aliança. Nunca mais use sua boca para se destruir. Nunca mais use sua língua para matar sonhos.
A partir de hoje, você vai usar palavras para curar, restaurar, levantar. Porque esse é o caminho dos escolhidos. Agora feche os seus olhos. E diga em voz alta: eu decido falar vida. Eu rejeito toda palavra de morte. Eu sou imagem do Criador. Minhas palavras têm poder e eu vou usar esse poder para cumprir meu propósito. Sinta isso, grave isso, porque nos próximos minutos você vai descobrir algo ainda maior. Não basta falar, é preciso crer. E quando fé e palavra se unem, milagres acontecem. Está pronto para ver isso? Então venha comigo para o próximo passo. Agora que você entendeu que suas palavras são sementes e decretos, escute com toda atenção. Com grande poder vem grande responsabilidade. Sim, porque este poder não é comum. Ele não é carnal. Ele é espiritual, eterno, invisível e, ao mesmo tempo, mais real do que tudo que você pode tocar. É por isso que não se trata apenas de falar por falar. Não se trata de repetir frases bonitas. Trata-se de compreender que cada som que sai da sua boca ecoa nos céus e também no abismo. Cada palavra abre portais para a luz ou para as trevas. Pare e lembre-se do princípio de tudo. Quando a escuridão cobria a face do abismo, Deus não gritou em desespero. Ele declarou com autoridade: haja luz, e a luz veio. Entenda isso. Ele não empurrou a luz com as mãos, não construiu com ferramentas. Ele criou com a voz. E você, feito à imagem e semelhança dele, carrega dentro de si a mesma essência criativa. Suas palavras têm DNA divino. Mas existe uma diferença. Enquanto Deus é perfeito, nós precisamos de disciplina. Precisamos de consciência. Porque se falamos sem filtro, sem direção, podemos gerar caos onde deveríamos gerar ordem. É por isso que Jesus alertou: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Mateus 12, 36 a 37. Entenda a gravidade disso. Não são apenas as grandes decisões, não são apenas os pecados visíveis. São as palavras soltas, os comentários tóxicos, as murmurações, as piadas venenosas. Tudo isso é contado. Cada sílaba é registrada. Isso significa que nada é neutro. Não existe palavra sem importância. Ou edifica ou destrói. Ou cria vida ou gera morte. Por isso eu te pergunto: que tipo de edifício você tem construído? Quantas vezes você usou sua voz para amaldiçoar em vez de abençoar? Quantas vezes liberou desânimo quando podia liberar fé? Hoje é o dia de virar essa chave. Porque se você é realmente um escolhido, precisa falar como tal. Um escolhido não desperdiça munição. Um escolhido não dispara tiros no escuro. Ele mira com precisão. Cada frase é calculada. Cada palavra é intencional, porque ele sabe que está decretando futuros. Escute bem. Cada palavra é uma semente, mas não apenas isso. Cada palavra é também um testemunho espiritual. Ela clama diante do trono. Ela sobe como som, mas se materializa como destino. Quando você diz, eu não consigo, no mundo físico parece apenas desabafo, mas no mundo espiritual é um contrato. E sabe o que acontece com contratos? Eles exigem cumprimento. É por isso que tanta gente vive aprisionada em ciclos de derrota, porque assinou contratos com a própria boca. Mas você vai rasgar esses contratos hoje e vai assinar novos. Contratos de vida, abundância, propósito. Agora imagine algo comigo. E se cada palavra sua aparecesse escrita no céu? E se todos pudessem ver o que você fala quando está sozinho? Será que você teria vergonha? Ou ficaria em paz? Pois é exatamente assim que funciona no invisível. Cada palavra é registrada diante do Rei. E não é para te condenar, é para te responsabilizar. Porque responsabilidade é sinal de grandeza. Crianças falam sem pensar. Reis falam com intenção. E você não é uma criança espiritual. Você é um rei, um sacerdote, um guerreiro escolhido para este tempo. Mas como praticar isso na vida real? Como transformar essa revelação em ação? Eu vou te dar a chave. Comece a vigiar sua boca como quem guarda um cofre.
Antes de falar, pergunte: isso gera vida ou morte? Isso traz luz ou sombra? Isso constrói ou destrói? Se a resposta for negativa, cale-se, porque até o silêncio pode ser uma arma quando usado com sabedoria. Há momentos em que a melhor batalha é vencida com lábios fechados. Jesus provou isso diante de Pilatos. Ele poderia ter se defendido, poderia ter dito 1000 palavras, mas escolheu o silêncio. E o silêncio dele falou mais alto do que qualquer argumento. Então grave isso. Falar é poder. Calar é estratégia. Escolha com sabedoria quando usar cada uma dessas armas, porque nos próximos dias, suas palavras vão determinar coisas grandes. Mas antes de entrarmos nisso, você precisa entender outra verdade. Nada do que eu estou dizendo fará sentido se você continuar acreditando nas mentiras que você mesmo repetiu por anos. É hora de reprogramar a mente e a boca. É hora de alinhar sua fala com o seu propósito. Feche os olhos agora e declare comigo: cada palavra minha será luz. Cada frase minha será vida. Eu não falarei em vão. Eu não falarei para ferir. Eu falarei para curar, para restaurar, para cumprir o plano do Criador em mim. Repita isso até sentir que algo mudou, porque algo mudou. Portais se abriram agora. Há anjos registrando sua decisão. E nos próximos minutos, você vai descobrir como vencer a maior batalha. A batalha contra as palavras que você mesmo lançou contra si. Está preparado? Então venha comigo, porque o que vem agora vai quebrar correntes antigas. Agora chegamos ao ponto que muitos ignoram. A guerra mais cruel não está lá fora. Está dentro de você. Não é contra vizinhos, colegas, governo ou sistema. É contra a sua própria voz interna. Essa voz que repete, dia após dia, as mesmas mentiras. Você não é capaz, você nunca vai conseguir, você não merece. Essa é a raiz da autossabotagem. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa te destruir com bombas se conseguir te convencer a se destruir com palavras. Ele não precisa te acorrentar fisicamente se puder prender sua mente com pensamentos tóxicos. Pare e analise. Quantas vezes você foi derrotado antes mesmo de tentar? Quantos sonhos você enterrou porque acreditou naquela voz que dizia: não adianta? Quantas oportunidades você perdeu porque permitiu que a dúvida falasse mais alto que a fé? Essa é a guerra invisível. Essa é a batalha silenciosa que arruína destinos. Mas hoje eu declaro: você vai vencê-la. Não amanhã, não depois, mas agora. Porque agora você entende o poder das palavras. Agora você sabe que não pode permitir que a sua boca seja usada contra você. A autossabotagem começa na mente, mas ganha força na língua. O pensamento negativo é uma fagulha, mas quando você fala, você joga gasolina no fogo. É por isso que, a partir deste momento, você vai eliminar do seu vocabulário frases que te enfraquecem. Nunca mais diga: eu não consigo. Nunca mais diga: eu sou um fracasso. Nunca mais diga: não tenho valor. Porque cada uma dessas frases é uma sentença de morte para a sua identidade. Você não pode mais se amaldiçoar. Escolhidos não se amaldiçoam. Escolhidos se levantam e declaram vitória mesmo quando tudo parece perdido. E eu sei que você está pensando: mas é difícil, eu sinto medo, eu sinto que não sou o suficiente. Claro que sente. Essa é a arma do inimigo. Fazer você se guiar pelos sentimentos e não pela verdade. Mas os sentimentos são passageiros. A verdade é eterna. E a verdade é esta: você foi criado com um propósito. Você é a imagem do Criador. Você carrega dons que ninguém pode tirar. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para governar áreas que hoje parecem inalcançáveis. Então, por que continuar repetindo as mentiras do abismo? Agora escute, você precisa substituir. Não adianta apenas calar. Não adianta apenas parar de falar negativo. É necessário encher sua boca de palavras vivas. Palavras que carregam luz. Palavras que criam futuro. Quer exemplos?
Quando a mente gritar, você é fraco, responda, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quando o medo tentar dominar, declare, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27,1. Quando a solidão dominar, diga, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23,4. Percebe? Cada mentira tem uma verdade que a destrói. Cada dardo tem um escudo que o neutraliza. Mas você precisa falar. Precisa abrir a boca. Precisa declarar em voz alta. Porque no mundo espiritual, silêncio é concordância. Se você não combate, você aceita. E escolhido não aceita derrota. Escolhido luta até o último suspiro. E eu sei que você já passou por momentos em que não viu saída. Sei que já chorou escondido, acreditando que nada mudaria. Mas olha onde você está agora, ouvindo estas palavras. Isso não é acaso, é propósito. É prova de que ainda existe guerra. E enquanto existe guerra, existe chance de vitória. E você vai vencer. Mas não com força física, não com armas humanas. Você vai vencer com a espada da sua boca, com declarações que quebram maldições e constroem caminhos. Agora feche os olhos e repita comigo em voz alta. Eu não sou o que disseram que eu sou. Eu não sou o que a minha mente me acusa. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou forte. Eu sou livre. Eu sou escolhido. Eu não aceitarei a mentira. Eu viverei a verdade. Eu não falarei derrota. Eu só falarei vitória. Repita isso até sentir algo mudar, porque algo muda. Cada palavra é um tijolo construindo uma fortaleza de luz dentro de você. E quando essa fortaleza estiver pronta, nenhum ataque do inferno poderá derrubá-la. Mas prepare-se. Isso não significa que a luta acabou. Significa que agora você está armado. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar a arma mais poderosa depois da fé. A confissão ativa. Aquela que não apenas declara, mas decreta a vitória antes da batalha. Porque é isso que os grandes fizeram. É isso que você vai fazer. Quer saber como? Então continue comigo, porque a revelação que vem agora vai transformar o seu mundo. Agora chegamos ao ponto crucial. Não basta pensar, não basta acreditar em silêncio. O poder só se ativa quando você fala com convicção. A palavra é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você abre a boca com fé, você está assinando decretos que o mundo espiritual não pode ignorar. É por isso que hoje vamos aprender com um dos maiores exemplos da história, Davi diante de Golias. Pare e visualize a cena. Um jovem pastor, sem armadura, sem espada reluzente, enfrentando um gigante que aterrorizava uma nação inteira. Todos estavam com medo, escondidos, mas Davi se levantou com algo que os outros não tinham: uma boca cheia de fé. Ele não ficou em silêncio. Ele não disse, quem sabe Deus me ajuda. Ele declarou com ousadia: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te ferirei e te tirarei a cabeça. 1 Samuel 17:46. Você percebe a força disso? Davi não esperou vencer para falar. Ele falou antes. Ele decretou a vitória antes da batalha começar. É isso que você precisa entender. O mundo espiritual responde à voz. Responde à palavra carregada de fé. E a fé verdadeira não é tímida. Ela não sussurra com medo. Ela ruge. Ela fala com autoridade porque sabe quem está por trás dela. Davi não confiava na funda, nem nas pedras, nem na própria força. Ele confiava no Deus que estava com ele. É por isso que as palavras dele tinham peso. Agora escute. Essa mesma autoridade está disponível para você. A diferença é que muitos escolhem se calar. Escolhem esperar as coisas melhorarem para então declarar. Mas a ordem é inversa. Primeiro você fala, depois as coisas mudam. Primeiro você decreta, depois a realidade se curva. Foi assim no princípio. Deus não esperou ver luz para dizer, haja luz. Ele falou e a luz veio. Então por que você continua esperando? É hora de inverter isso. É hora de falar como Davi. Talvez hoje você esteja diante do seu próprio Golias. Talvez ele se chame dívida. Talvez se chame doença. Talvez seja solidão, depressão, medo. Não importa o nome. Todo gigante cai diante da palavra profética carregada de fé. Então faça isso agora.
Olhe para esse gigante e diga com autoridade: você não vai me parar, você não vai me destruir. Hoje mesmo eu vou te derrubar. Hoje mesmo você perde o poder sobre a minha vida, porque o Senhor é comigo e com Ele eu venço. Senta isso. Cada palavra que você libera é uma pedra lançada no espírito. E sabe qual é o segredo? Quando você fala, você ativa não só o mundo espiritual, mas também sua própria mente e corpo. Sua fisiologia muda, sua energia muda, porque você foi criado para viver pelo que fala. É por isso que os profetas declaravam. É por isso que Jesus dizia: se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares no coração, assim será feito. Ele não disse, pense no monte. Ele disse, fale ao monte, porque montes respondem à voz. Então pergunto, o que você tem falado aos seus montes? Está alimentando eles com medo, dizendo, é grande demais, nunca vai mudar? Ou está falando como alguém que sabe quem é, como alguém que carrega um nome maior do que qualquer gigante? Hoje é dia de falar diferente. Hoje é dia de confissão positiva. Não confissão ilusória, não frases vazias, mas palavras fundamentadas na verdade eterna. Quer exemplos para começar? Quando a doença tentar gritar, declare, pelas pisaduras de Cristo, eu fui curado. Isaías 53:5. Quando a escassez bater à porta, diga, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória. Filipenses 4:19. Quando o medo te paralisar, fale, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e mente sã. Segundo Timóteo 1:7. Percebe a diferença? Não é sobre repetir qualquer frase. É sobre usar a palavra como espada, com precisão. Cada declaração é um golpe. Cada versículo é uma lâmina cortando raízes de derrota. Mas para isso, você precisa praticar. Precisa transformar isso em hábito diário. Porque não basta falar uma vez e esperar milagres. É constância, é disciplina, é fé repetida até que se torne natural. Então, a partir de hoje, decida, todos os dias, eu vou abrir minha boca para decretar vida. Mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando os sentimentos gritam o contrário, porque essa é a diferença entre quem anda por vista e quem anda por fé. E os escolhidos andam por fé. Agora faça comigo. Coloque a mão no coração e repita. Eu não ficarei calado. Eu não esperarei as circunstâncias mudarem. Eu vou mudar as circunstâncias com a minha voz. Eu declaro cura, abundância, vitória, paz. Meu Deus é comigo. Nenhum gigante vai me parar. Hoje eu ativo minha fé. Hoje eu ativo meu destino. Respire fundo, sinta a atmosfera mudar, porque mudou. Algo foi liberado enquanto você falava. E nos próximos instantes, eu vou te mostrar algo que poucos entendem. Assim como falar traz vida, falar sem controle pode trazer destruição. Por isso precisamos aprender o equilíbrio. Quando falar, quando calar. Quer saber o segredo para isso? Então continue comigo. O que vem agora é chave para manter tudo o que você conquistou. Agora que você aprendeu a falar com autoridade, eu preciso te dar um alerta que poucos entendem. A mesma boca que constrói também pode destruir. A mesma língua que ativa promessas pode acender incêndios. É por isso que a palavra diz, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. Tiago 3, 5 e 6. Escute isso, um fogo. Pequeno, mas capaz de consumir florestas inteiras. Essa é a força da sua língua. Não subestime. Quando você fala com fé, cria vida. Mas quando fala com raiva, inveja ou descontrole, pode destruir em segundos aquilo que levou anos para construir. Quantas amizades foram quebradas por uma palavra impensada? Quantas portas se fecharam porque alguém não soube se calar no momento certo? É por isso que hoje eu te digo, falar é poder, mas calar é estratégia. Quem fala tudo o que sente é escravo do próprio coração. Quem domina a língua governa destinos. Preste atenção. Não é pecado sentir raiva. Não é pecado sentir dor. Mas é perigoso vomitar palavras no calor da emoção. Porque palavras não voltam. Você pode pedir perdão. Pode se desculpar. Mas não pode desfazer o que foi dito. É
como uma flecha lançada. Mesmo que se arrependa, ela já atingiu o alvo. Por isso, como escolhido, você precisa aprender a segurar a flecha quando necessário. Precisa aprender a usar o silêncio como escudo. Olhe para o maior exemplo, Jesus diante de Pilatos. Ele tinha todo o poder para falar. Ele tinha toda a verdade, mas escolheu se calar. Por quê? Porque o silêncio dele fazia parte da estratégia. Ele sabia que havia um propósito maior que aquela acusação injusta. Às vezes, vencer não é falar mais alto, é calar quando o inferno espera que você grite. Às vezes, a vitória não está em provar que você tem razão, mas em manter a boca fechada e deixar Deus lutar por você. Por isso eu te digo, guarde a sua língua como quem guarda uma espada. Não a use em qualquer discussão. Não a gaste em conversas inúteis, fofocas, discussões que só alimentam o ego. Use sua voz para decretar vida, não para ferir. Use para abençoar, não para amaldiçoar. Porque a maldição volta para quem a lança. Palavras lançadas no ódio são como bumerangues, voltam com força redobrada. Então, vigie. Quer uma chave prática? Antes de falar, pergunte a si mesmo 3 coisas. Isso edifica? Isso glorifica a Deus? Isso é necessário agora? Se a resposta for não, cale-se, porque o silêncio também fala. O silêncio diz, eu tenho domínio próprio. O silêncio grita, eu não sou escravo da emoção. O silêncio declara, minha guerra não é com carne e sangue, é espiritual e eu sei esperar o tempo certo para agir. Não confunda silêncio com fraqueza. Calar não é covardia, é sabedoria. É como um arqueiro que não desperdiça flechas com alvos sem valor. Ele espera o momento certo para acertar onde realmente importa. Assim também você. Cada palavra é uma flecha espiritual. Mire no alvo certo. Não desperdice em discussões vazias. Não atire em quem não é seu inimigo. Porque entenda, pessoas não são seu inimigo. Seu inimigo é invisível, é espiritual. E ele se alimenta da sua ira, da sua pressa, do seu descontrole. Então, a partir de hoje, decida. Vou ser rápido para ouvir, lento para falar. Vou declarar vitória quando for o tempo e vou me calar quando for estratégia. Porque o silêncio também é oração. O silêncio é escudo. O silêncio é refúgio onde você ouve a voz de Deus. Quantas respostas você perdeu porque falou demais? Quantas direções você não recebeu porque não soube parar para escutar? Este é o tempo de equilibrar palavra e silêncio. Agora, faça comigo um ato profético. Toque seus lábios com a ponta dos dedos e diga: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Que cada palavra minha seja vida. Que eu fale quando for para edificar e me cale quando for para proteger. Eu não usarei minha língua para ferir. Eu usarei minha língua para criar, abençoar e cumprir o meu propósito. Respire fundo, sinta essa decisão entrar no espírito, porque esta é a disciplina que vai sustentar tudo aquilo que você construiu até agora. Mas ainda falta o último passo: transformar tudo isso em ação concreta. Porque não adianta só ouvir e sentir. É hora de ativar, é hora de responder ao chamado com atitudes. Está preparado para isso? Então vem comigo, porque a próxima parte é o selo final dessa jornada. Chegamos ao momento decisivo. Você ouviu cada palavra, sentiu cada verdade. Mas agora eu preciso te dizer algo que talvez incomode. Nada mudará se você não agir. Nada mudará se você apenas sentir arrepios e depois continuar a mesma vida. Este é o ponto em que a revelação precisa se transformar em atitude. Porque fé sem obras é morta. Palavra sem ação é vento. Você não foi chamado para apenas ouvir. Você foi chamado para se levantar e assumir quem você é, o escolhido. Olhe para a sua história. Tudo que você passou não foi em vão. Cada lágrima, cada dor, cada noite em silêncio gritando por respostas, tudo isso foi parte do treinamento. Deus não perdeu o controle. Ele estava forjando você no fogo. Porque ninguém é preparado em zonas de conforto. Guerreiros são moldados em meio a batalhas.
E você é um guerreiro, um rei, uma rainha, um sacerdote de uma geração que precisa da sua voz. Então ouça com atenção. Este é o tempo de parar de viver como vítima. É hora de ativar o que foi liberado sobre você. É hora de tomar posse da autoridade que já é sua. Como? Começando com algo simples, mas poderoso. Abra a boca e ore. Ore como alguém que sabe que foi ouvido. Ore como alguém que sabe que tem acesso ao trono. Agora mesmo, onde você está, feche os olhos e repita comigo. Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento. Eu reconheço que não sou comum. Eu fui separado desde o ventre para viver algo maior. Hoje, eu quebro toda palavra de morte que saiu da minha boca. Eu cancelo todo decreto de fracasso. Eu rejeito toda mentira que aceitei sobre mim. E eu declaro: eu sou teu. Eu sou forte. Eu sou livre. Eu sou escolhido. Usa a minha vida. Usa a minha voz. Guia meus passos. Coloca tuas palavras na minha boca. Que cada frase que eu disser a partir de hoje seja luz, vida e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Sinta isso. Algo foi ativado agora. Correntes caíram. Portas se abriram. Mas não pare aqui. Continue caminhando. Continue falando vida todos os dias. Continue alimentando sua fé com declarações. E principalmente, compartilhe essa verdade. Porque um escolhido não guarda a luz para si. Ele ilumina outros. Há pessoas esperando ouvir isso. Há vidas presas em cadeias invisíveis que só serão quebradas quando você levar essa mensagem. Então, eu te desafio, seja um portador dessa chama. Deixe um amém nos comentários como um ato público de fé. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir. E se você ainda não faz parte dessa comunidade de fé, inscreva-se agora. Porque esta é só a primeira de muitas chaves que vamos liberar juntos. Escute, eu não estou aqui para entretenimento. Eu estou aqui para levantar uma geração que sabe quem é, que anda em autoridade, que vive no sobrenatural. E você faz parte disso. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de não voltar atrás. Então declare comigo mais uma vez. Eu não voltarei para as trevas. Eu não serei escravo das mentiras. Eu não viverei abaixo do meu propósito. Eu fui escolhido. Eu fui marcado. Eu estou ativado para cumprir minha missão. Agora respire fundo. Abra os olhos. Olhe ao redor. Nada mudou? Engano seu. Tudo mudou. Porque quando algo muda dentro, tudo muda fora. Você saiu daqui diferente. Você saiu daqui armado com a verdade. E a verdade liberta. Então vá, viva como quem foi escolhido. Fale como quem foi escolhido. Caminhe como quem carrega a marca do céu. E nunca se esqueça. Cada palavra sua é um decreto. Cada oração sua é uma bomba espiritual contra as trevas. Continue, porque isso é só o começo. E antes de eu encerrar, ouça isso. Não perca a próxima mensagem. Há mais chaves, mais revelações, mais armas para você. Ative o sino das notificações. Permaneça conectado, porque os próximos dias serão decisivos. Algo grande está para acontecer. E você precisa estar pronto. Lembre-se, você não é 100% humano. Existe algo dentro de você que é eterno. E isso é o que te torna perigoso para o inferno e precioso para o céu. Então, viva essa verdade e nunca mais aceite menos do que aquilo para o qual você nasceu. Você é o escolhido e o mundo precisa ver isso.